é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo eterno de Deus, segundo o Cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo, segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao verso 8. E Pedro está escrevendo para discípulos de Jesus, muitos deles judeus, que tinham crido no Evangelho e viviam fora das então fronteiras de Israel no primeiro século. E também para uma quantidade enorme de pessoas da Ásia Menor, de etnias diversas e variadas, que tinham crido no Evangelho. E ele chama a esses de os forasteiros da dispersão. São, na maior parte, judeus, refugiados, que tinham migrado nessa dispersão por causa das circunstâncias difíceis em Israel, na sua nação, por causa da liderança romana ditatorial, perversa, imperialista, impositiva, assassina, e ao mesmo tempo em razão do desconforto que sentiam em viver, além disso, sob a opressão da religião. E saíram e foram e deixaram os seus países e foram para hoje, onde é a Turquia, lugares que eu já visitei muitas vezes, como agora, há um mês e meio atrás. Gente que estava vivendo no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Bitínia, são todas regiões da antiga Ásia Menor dentro da atual Turquia. A maior parte de tudo isto. É a esses que ele escreve e diz assim, aqui no capítulo 2 dessa carta. Ele os exorta acerca da palavra que nos foi evangelizada. Ele começa anteriormente dizendo: purifiquem as vossas almas. Purifiquem as vossas almas. Purifiquem as vossas almas pela obediência à verdade. Só a obediência à verdade do Evangelho purifica as nossas almas. Você está ouvindo isso, parece que você está ouvindo grego, né? Nem entende mais o que eu estou dizendo. Ou não está mais interessado. Não está mais interessado? Mas quem quer que esteja interessado em purificar a sua alma, em trazer integridade, saúde para a sua mente, para a sua emoção, para o seu olhar, para a sua interpretação da vida, para a sua condição humana, para o seu caráter, feitos de integridade, isso é purificar a alma, é tirar dela a jaça, o ódio, o engano, a arrogância, a mentira, a fantasia, o pretexto. Pedro diz: purifiquem as vossas almas através da obediência à verdade. Só pela obediência à verdade, a verdade do Evangelho, ao ensino de Jesus, fazendo as escolhas que o ensino de Jesus ensina. Eu não posso dizer que creio no Evangelho e em dizendo isso, vir a escolher o que o Evangelho nega como espírito, como vida, como palavra.
Eu não posso dizer que creio em Cristo e escolher o que é antagônico a Jesus. Escolher aquilo que mata Jesus ou mataria Jesus de novo. Eu não posso. Eu não posso. É a escolha verdade que purifica a minha alma. Isso só acontece, a alma só entra em estado de limpeza pela obediência à verdade que visa, porque a obediência à verdade tem que ter um foco, e o foco, Pedro diz, é o amor fraternal não fingido, o amor pelo outro sem fingimento. Quando eu obedeço o Evangelho, a coisa mais natural e mais simples é amar o outro sem fingimento. O Evangelho acaba com a hipocrisia, acaba com o fingimento. A purificação das nossas almas pela obediência à verdade acontece mediante a prática do amor fraterno não fingido. Por isso, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. É uma questão de autopreservação, de autopurificação, é não deixar o coração se encher de ódio, porque onde não há amor, o vazio será ocupado por alguma forma de rancor. Aonde não há amor, o vazio será ocupado por alguma forma de rancor. Afinal de contas, Pedro diz, vocês foram ou não foram regenerados no Evangelho? O Evangelho não mudou a mente, a consciência, os valores, não inverteu tudo. Porque, segundo Jesus, o que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. O Evangelho não provocou essa metanoia e essa mudança radical, essa inversão absolutamente chocante de valores em vocês? Não. Vocês não foram regenerados. Vocês foram regenerados e não foi de semente corruptível, de coisas que acabam. Vocês não foram mudados a partir de sementes de modas ideológicas e nem de caprichos do homem. Vocês foram regenerados por uma semente incorruptível, se é que vocês foram regenerados. Vocês foram regenerados de semente incorruptível, aquela que é mediante a palavra de Deus, que vive é permanente, não muda, não se altera com os fatos, com os tempos, nem com as circunstâncias, nem com a hora, nem com a ideologia. Vocês foram ou não foram regenerados pela semente da eternidade, de um evangelho que não muda, mas que é vivo e permanente no coração? Que o ambiente do evangelho é o coração, não é nenhuma praça da Bíblia, é só aqui. Agora, não esqueçam disto. Vocês que estão tentados pela semente corruptível, vocês que estão tentados a trocar a regeneração incorruptível por uma mudança corruptível. Lembrem que toda a carne é como a erva. Toda a carne é como a erva. E toda a sua glória é como a flor da erva. Linda, mas passa. Eu tenho que aproveitar esse momento, porque daqui a pouco ela murcha. Toda a carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Você está trocando o incorruptível pelo corruptível, o eterno pelo temporal e perverso. Vai cair a sua flor. Vai cair a sua flor.
e às vezes é flor pútrida. Pútrida. Porém, a palavra do Senhor permanece eternamente. Esta é a palavra que foi anunciada. Pedro diz que nos foi evangelizada. Não é outra, nem será outra, é só esta, que vive e é permanente. E quem quer que a altere, quem quer que troque a semente incorruptível pela corruptível, se perdeu. Perdeu a boa nova. Por isso, ele diz, despojando-vos, porque tem um peso, tem uma herança, tem uma mochila, tem uma carga perversa que a maioria de nós carrega sem notar. E em tempos ruins, essa carga perversa, esse despojo cultural que a gente carrega nem é notado. Pedro diz, por isso, despojando-vos de toda maldade. Maldade. Que é esse olhar que se rir do estrepamento do outro, da fraqueza do outro, da cor do outro, da condição do outro, da sexualidade do outro, da pobreza do outro, da origem do outro. Maldade. E você carrega isso. Seu avô era assim, seu pai é assim. Você fez um ensaio de bondade durante um tempo da sua vida, mas foi se cansando com a corrupção e com a hipocrisia dos homens, e quando notou, tinha ido para um lado de combatente vigilante do mal, sem perceber que a sua motivação era o ódio e a perversidade. Era a maldade que tinha voltado, porque você não tinha nunca se despojado da cultura da maldade, da sua família, da sua casa, da sua igreja. Essa cultura de maldade, essa mochila de perversidade que quase todo mundo leva nas costas. Pedro diz, despoje-se disso, de toda maldade, de todo dolo, malícia, malinice, gargalhadice perversa, de todo dolo, de toda capacidade de diferenciar humanos de humanos, do dolo, daquele que prepara o artifício para ver se pega aquele que é o objeto do meu laço, que se tornou a minha presa. Deixe de lado toda maldade e todo dolo, assim como toda hipocrisia, todo tipo de hipocrisias religiosas, políticas, relacionais. Se você guardar isso no seu coração, você só nasceu de semente corruptível. Você não nasceu da incorruptível e a sua alma é impura. Por isso, despoje-se de maldade, dolo, de hipocrisias e invejas. Invejas de todos os tipos, todo tipo de inveja. Inveja pessoal, particular, afetiva, fraterna, política, de qualquer tipo. Despoje-se das hipocrisias e das invejas, porque toda hipocrisia produz inveja e toda inveja produz hipocrisia, e de toda sorte de maledicência, de ficar falando com ódio, incitando a raiva. Despoje-se desse espírito. E ao contrário disto, Pedro diz, desejai ardentemente, ansiosamente, fervorosamente, como crianças recém-nascidas, famintas, chorando pelo peito da mãe, chorando pelo leite materno,
como crianças recém-nascidas, ao deixar tudo isso, convertam-se como crianças ciosas de mamarem no peito da eternidade, nas tetas da graça, do Evangelho, para receberem o genuíno leite do Evangelho, leite espiritual, leite de Cristo, para que por esse mamar direto do Evangelho de Deus, vos seja dado crescimento na direção da salvação, não da perdição, porque todo aquele que odeia nunca viu e jamais verá Deus. É fato consumado. Cresça em amor na direção da salvação. Se é que já tendes tido a experiência de que o Senhor é bondoso. Porque tem muita gente aqui que não sabe o amor de Deus, não conhece o amor de Deus, nunca se converteu, se tornaram religiosos por causa de medo, de pânico, de inferno, de dedo no rosto, recalcaram medos e terrores e temores durante décadas e agora estão tendo a chance de virar o dedo na direção do próximo e sair dando tiro na direção do próximo. Porque sempre foram pessoas que nunca se converteram da genuína semente incorruptível, não mamaram nas tetas do Evangelho puro, jamais, nunca experimentaram que Deus é bom, misericordioso para com todos, que faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Portanto, aproximem-se dele, para Jesus, ele, a pedra que vive, e vive rejeitada. Vocês estão pensando que seguir Jesus é seguir o fluxo do aplauso da multidão? Não, é seguir a pedra rejeitada pelos homens, é não ter medo da rejeição dos homens, sabendo que quem segue a Jesus, a pedra rejeitada, já entendeu que essa pedra rejeitada pelos homens é a pedra eleita e preciosa diante de Deus. Assim como nós mesmos, Pedro diz, somos pedras que vivem. E estamos sendo edificados para nos tornarmos uma casa espiritual, um sacerdócio santo, se as nossas almas forem puras, se nós nos colocarmos em obediência à verdade, se seguirmos em amor fraternal, se entendermos que tudo mais é passageiro, mas nós fomos regenerados de uma semente incorruptível, se tivermos a coragem, portanto, de nos despojar de toda maldade, de todo dolo, de toda hipocrisia, de todas as invejas, das nossas maledicências e desejarmos a teta do amor de Deus, o Evangelho, a palavra de Cristo, mamando na simplicidade da graça de Deus e experimentando que o Senhor é bondoso, tendo a coragem de seguir a Ele, a pedra rejeitada pelos homens, porém diante de Deus eleita e preciosa, a fim de que nós mesmos sejamos pedrinhas da mesma qualidade e nos unamos para edificar uma catedral invisível, para que ela seja uma habitação desse Espírito de Cristo e não do espírito do ódio. Por isto está escrito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. É por isso que eu enfrento tudo, enfrento todos, não tenho medo de ficar sozinho, porque eu sei de que lado eu estou, em cima de que rocha eu pus meus pés. E eu sei que eu nunca serei envergonhado, nem aqui, nem na eternidade. Eu sei. Eu sei que eu sigo a pedra de tropeço, a rocha de ofensa. E eu sei que eu sou uma pedrinha de tropeço para muitos.
e sou uma rocha de ofensa para muitos outros. Para os que não creem no Evangelho, ou só pensam que creem, mas nunca creram. Estes são os que tropeçam na palavra, tropeçam no Evangelho. Eles dizem que querem, mas tropeçam. Tropeçam, tropeçam, tropeçam na palavra. Não têm a coragem de ficarem sozinhos em pé na rocha. Não têm a coragem de carregar a rejeição. E são esses os que tropeçam na palavra e que se tornam desobedientes à pureza do Evangelho, sem saberem que eles estão cumprindo profecias horríveis. Jesus está sempre dizendo: acautelai-vos, 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 porque quando os dias maus chegam, eles chegam tentando enganar, se possível, até mesmo os próprios eleitos. Senhor Jesus, mais uma vez a palavra da vida, mais uma vez a profecia da verdade aqui anunciada, com toda a simplicidade, clareza, verdade, no Espírito de Cristo. E eu peço que Tu quebres os bloqueios nas mentes e nos corações, e que Tu faças esta palavra reverberar, como só a Tua misericórdia pode fazer. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém.